Bombeiros de Pernambuco divulgou um alerta com orientações para evitar afogamentos, tá? Tanto em praias como em piscinas. O tempo está frio, o pessoal está se afogando. Não, férias, tá? O pessoal aproveita o tempo que tem, independente se está sol, se não está. E os casos seguem sendo registrados e costumam aumentar nessa época do ano, tá? Vamos chamar a Ana Rebeca Passos ao vivo novamente para conversar com a gente. Ana, né, quais são as orientações, né, principalmente em relação à criança, nessa diversão de praia e piscina? Todo alerta é pouco, a gente sabe, porque não dá para descuidar um minuto, né, Ana? Pois é, Renata, e só para ter uma noção, um dado mais recente, 2022, 12 casos só em Caruaru, tá? A gente vai trazer mais dados ao longo dos anos e sim, tem que ter esse cuidado, principalmente os pais nessa época se desligam um pouco mais, né? Ingerem bebida alcoólica e aí perdem de vista aquele cuidado total com a criança, deixa ele mais solto. Mas isso não pode acontecer. A gente conversa agora com o segundo-tenente Helmiton Valdemar, que é comandante da primeira seção de bombeiros de Caruaru. Segundo-tenente, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. É isso, né? Um período que cresce bastante esse tipo de caso. Quais seriam os primeiros alertas para esse período? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Nesse período é um período crítico, né? Porque as crianças estão entrando de férias, aí tem sempre aquela prainha, aquela piscina, ou até, quem sabe, uma visita ao rio, a um determinado barreiro que aumenta nesse período do ano. Por isso que os cuidados têm que ser redobrados. Como eu já vi que a senhora está falando alguns dados, que em Caruaru tem 12 casos só esse ano, mas assim, tem muita ocorrência, principalmente envolvendo crianças. A gente tem uma média de, segundo dados da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a gente tem uma média de só de crianças 3 mortes. Isso por dia, né? Isso. E dentro de casa é alarmante, porque dessas 3, 2 é dentro de casa, para aquela faixa etária de 1 a 4 anos. O que chama a atenção é que não só piscina, não é? Mas uma bacia, um balde, isso também pode ser motivo de uma ocorrência? Isso. Segundo estudos, basta 2 dedos de água que uma criança já pode morrer afogado. Uma criança não tem todo aquele cuidado, né, que um adulto tem e pode, por isso que recipiente com água, balde, sempre tem que esvaziar. Outra situação também, principalmente para dentro de casa, né? Quem tiver piscina, seria interessante ter aquela mureta de pelo menos 1,5 m e não deixar objetos que as crianças possam escalar. Não deixar de forma alguma a criança próximo a uma fonte d'água sem supervisão. Os pais estarem consumindo bebida alcoólica, ou os responsáveis também sem supervisão. Isso para a piscina, que é alguma coisa doméstica. Os senhores viram, os telespectadores viram que é 2 mortes por dia só dentro de casa. Então vamos se atentar a esses dados. Tenente, nós tivemos um caso recentemente envolvendo uma criança autista, não é? Mas independente ou não da condição, é uma criança, não é? Precisa ter todo um cuidado. Então, o que mais é evitar? Realmente estar junto daquela criança para numa praia, não deixar ela solta, por exemplo. O que mais é possível para poder evitar acidentes? Isso, evitar consumir bebida alcoólica, porque pede a supervisão. Também tem gente que vai desligar uma panela em casa ou atender um telefone e deixa a criança só 1 minutinho. Baixa 1 minuto para acontecer um acidente. Então, independente de ser autista ou não, tem que ter esse cuidado. Também, preferência, ensinar as crianças a nadar, é muito importante ela ter esse contato com água. Já vi diversas situações que a criança aprende a nadar e consegue se salvar, e eu já vi vídeo até de salvar outra criança que está lá com ela. Então isso é importante. E boa parte das crianças que também se afogam tem cuidado com aquela bomba de sucção da piscina. Isso é um dado importante. E falar assim, Ana, em relação às crianças em praia também, autista, muitas crianças se perdem em praia, principalmente agora que o fluxo aumenta muito. Então, numa situação de uma criança desaparecida em praia, não se desespere. Se alguém encontrar, pega essa criança, leve para o posto do Corpo de Bombeiros mais próximo. E o pai também observe que esse também é um procedimento, vá lá procurar no posto. Também, ao chegar na praia, o interessante é o pai já colocar uma fitinha no braço da criança com o nome dos responsáveis e o telefone, exatamente, porque isso ajuda muito, né? Tenente, e outra coisa, como reagir? O senhor disse aí, mantenha a tranquilidade, mas infelizmente encontrei, né, o meu filho, o meu sobrinho lá na piscina. O que é que eu devo fazer? Não é retirar esse corpo, chamar já o Corpo de Bombeiros, o que eu tenho que fazer? Bom, vai depender do caso, né? Se a criança está se debatendo ainda,
tentar retirar. Numa piscina é mais tranquilo, né? Numa piscina é mais tranquilo, mas tem aquela cadeia de sobrevivência que você primeiro reconhece o afogamento. Além de reconhecer o afogamento, tem a questão de liga para o 93, né? Reconhecer que está se afogando, estou falando mais questão, digamos assim, praia. Você liga para o 93. Se você conseguir oferecer flutuação, você oferece, sem estar arriscando a sua vida. Se você conseguir retirar, você retira, mas não deixa de ligar antes para o 93. E conseguindo retirar, aí já começa aquele suporte básico de vida. Dentro de casa tem os procedimentos, né, que pode fazer. Se a criança já está sem respirar, tem a respiração, tem o RCP, se o coração parou de bater, tem todas essas situações que pode fazer, que são conhecimentos básicos de suporte de vida, né? Mas em todos os casos, sempre buscar o profissional, né? Que é o Corpo de Bombeiros. Até a orientação vocês passam também pela ligação enquanto vocês estão chegando, né? Isso, enquanto a gente está chegando, nossos telefonistas, despachantes operacionais vão passar o procedimento para fazer. Você vai dizer, retirei da água, ela está sem respirar, vai falar o procedimento a ser feito. Mas não deixe para desligar e tentar fazer alguma coisa. Aquele RCP salva vidas, fazendo uma criança lá 30 compressões e vai fazendo até o suporte chegar. Quando o suporte chegar, já vai vir com alguém mais especializado, às vezes chega até médico também, alguns casos vai ser necessário fazer o reaquecimento do corpo, extração de fluido, mas liga ou pede para uma pessoa ligar enquanto vai fazer uma compressão, se a criança parou de respirar. Porque os primeiros 10 minutos, o primeiro minuto é crucial. E a cada minuto diminui 10%, sem respirar, diminui 10% a chance de sobrevida. Então, quanto mais antes começar a compressão, a RCP, né, a massagem cardíaca, melhor nesses casos de afogamento. Muito bem, obrigada pelas informações, né? E só reforçando um ponto importante que trouxe o tenente aqui, colocar a criança para ter aula de natação é muito importante, como ele disse, né? Ele já dá uma noção ali de como ela deve reagir, né, numa situação difícil, e os pais devem manter a tranquilidade, como disse o tenente, mas ligar sempre para o Corpo de Bombeiros. A gente torce, né, que realmente o período de férias seja de fato um período de lazer e de muita diversão. Eu conversei com Helmiton Valdemar, que é segundo tenente e comandante da primeira seção de bombeiros de Caruaru. Renata. Obrigada, Ana. Pois é, minha gente, todo cuidado é pouco. Olha, mas é rápido, intenso não. E com criança, 9h16, 9h16. Vamos dar um pulinho na redação da Rádio Cidade para a gente